bem-vindas e bem-vindos ao Bold Steps, o podcast para quem quer dar passos ousados na carreira. Eu sou Letícia e junto com a minha parceira, Gisele, nós criamos esse espaço para compartilhar histórias de carreiras interessantes e inspiradoras, explorar o poder do posicionamento e da marca pessoal e oferecer insights para que você possa avançar com coragem e autenticidade. Gi, estamos a caráter hoje. De branco. Toda de branco. Qual é o tema do nosso episódio de hoje? Quem é a nossa convidada? Hoje... Ai, eu tô muito feliz. Hoje a gente tem uma convidada que dá vontade de descrever com uma cena. Se o casamento é um show, ela é a diretora que faz o espetáculo acontecer. E ainda se emociona em todas as apresentações. Ela é leal, talentosa, gentil, extremamente solícita e parceira para todas as horas. Mãe dedicada da Bi e do Arthur, esposa parceira e sócia do Christian e da Raíssa, filha e mãe amorosa, ela é respeitada pelo seu talento e competência em realizar sonhos com excelência. E admirada também pelo seu posicionamento firme e gentil, pela organização e pelo profissionalismo em tudo que faz. Tem transbordado seus conhecimentos e metodologia com uma consultoria forjada para auxiliar fornecedores do mercado a evoluírem as suas entregas a partir dos desafios vivenciados em cada montagem e das demandas crescentes dos clientes. Eu preciso abrir aqui com uma brincadeira carinhosa, porque eu sempre faço isso com ela, que eu chamo ela assim, Indira é uma general do bem. Não porque ela seja intransigente, muito pelo contrário, inclusive, mas porque ela tem essa característica rara de ser firme para proteger. Junto com sua equipe, trata cada evento como o mais importante, pois para os clientes o é. Segura a onda, faz a diplomacia acontecer e defende a posição mais segura para eles e para os fornecedores. Para, no final, todo mundo dizer, nossa, parece que foi fácil, sendo que foi tudo, na verdade, muito bem conduzido. Sua trajetória tem uma narrativa linda e nada óbvia. De Brasília para Salvador, da formação e do mestrado em Relações Internacionais na UNB e da docência muito jovem, até um mergulho definitivo. E nada é definitivo nessa vida, né? Pode mudar sempre, mas enfim, um mergulho profundo no universo dos eventos sociais dos casamentos. Uma história de adaptabilidade, leitura de contexto e muita competência prática. Um caminho que pode ser carinhosamente traduzido em das Nações Unidas às Famílias Unidas. Assim esperamos. Com diplomacia e firmeza do caminho como sua assinatura. Bem-vinda, minha amiga, meu amor, ao Bold Steps. Indira Marru com a gente aqui. Obrigada, gente. Eu amei das Nações Unidas às Famílias Unidas. Eu achei incrível. Assim esperamos, né? Tanto as nações quanto as famílias. Ai, pois é, que momento. Indira Marru na sua vida pela paz mundial e pelo paz do seu casamento. Olha, é amiga de Gi, mas já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho quando ela fez o evento do Bold, o primeiro evento, 1 ano do Bold Steps, foi muito especial pra gente também. Então, obrigada, Gi, por ter trazido esse talento, essa peça, não só pra nossa história, mas pra nossa mesa agora também. E eu queria deixar muito claro que 90% dos uaus que você fazia quando você chegou é obra e graça dela, não minha. Não, sua também, né? Não. Foi assim, 10% sua, 90% dela, ela, porque 0 eu. Amiga, eu. eu quero muito tal coisa. Aí ela dizia, tá, e você quer essa coisa como? Eu dizia assim, assim, assim. Ela, tá bom. E numa calma que eu fazia, a Indira, falta 48 horas. Ela, tá bom, amiga, eu vou resolver, tá tudo bem, eu sei como resolver. E aí, tudo perfeito. Gente, eu só fui, que nem alguns noivos devem fazer nos seus casamentos, eu só apareci lá. Assim, foi mesmo. Eu só fui convidada. Foi bem noiva esse dia. Mas foi bom. Gi, vamos começar falando sobre as origens, as escolhas e a virada de rota de Indira. Posso fazer as honras claro, aqui? por favor. Puxar a primeira pergunta. Indira, você nasceu em Brasília, correto? Isso. E chegou em Salvador em 2003. Já com a base acadêmica forte e uma carreira na docência. O que é que te chamou nessa mudança? Foi a oportunidade, foi a intuição, foi necessidade, foi uma combinação disso tudo? Conta pra gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer o convite. Gisele, sempre muito carinhosa. Que apresentação, eu não me definiria de uma maneira tão... Enfim, tão incrível. Letícia, obrigada também. O Bold Steps eu acompanho desde o episódio... Acho que desde 0, né? Assim, eu escuto todos, adoro. E tem muitas histórias muito inspiradoras. É uma honra e um orgulho estar aqui para mim. Muito obrigada, viu? Bom, realmente assim, quando eu ontem, né, tentando revisitar um pouco, porque vir aqui é revisitar a nossa história, né? E é muito interessante a gente parar para pensar um pouco em como que foi essa trajetória. Eu vim por uma oportunidade. Eu não pensava. Eu não conhecia nada nem ninguém em Salvador. Na verdade, eu nunca nem tinha estado em Salvador. E eu aceitei a proposta de trabalho
simplesmente na coragem, né? Foi um bold step, com certeza. Eu tinha terminado meu mestrado, eu já dava aula, tanto na UNB quanto em 2 faculdades particulares lá em Brasília, aula de Relações Internacionais. E meu coordenador me chamou e disse, olha, apareceu uma oportunidade em Salvador, lá eles estão precisando de professores mestres, por que você não vai? Eu falei, pode ser. Eu pensei em vir fazer 1 ano de poupança para o meu doutorado, que já estava engatilhado. E eu estou aqui há 23 anos. O doutorado não aconteceu, né? O doutorado não aconteceu. Foi a mudança de rota mesmo. Foi total mudança de rota. Na verdade, eu vim para dar aula, eu dei aula por 10 anos em faculdades aqui de Salvador, né, na Unijorge, na época era a FIB, né, Faculdades Integradas da Bahia. Foram 2 momentos muito importantes, assim, a sala de aula para mim é uma grande paixão. Eu amo ensinar, eu amo, na verdade eu amo mais até trocar. A troca para mim ela é muito fértil, ela é muito rica, e a sala de aula era um espaço de muita troca para mim cotidiana, né? Então a sala de aula realmente para mim é uma paixão. Eu era muito feliz dando aula, dei aula por 10 anos, mas a vida foi conduzindo para outros caminhos, outras portas foram se abrindo, eu fui aproveitando as oportunidades e me apaixonando por novas oportunidades no caminho. Eu digo que eu dei muita sorte de ter a possibilidade de só ter trabalhado com coisas que eu realmente amo. Isso eu acho que realmente é algo que eu preciso muito agradecer, porque não é uma coisa fácil da gente encontrar no caminho. E eu realmente encontrei 2 grandes paixões, né? A sala de aula e os eventos, né? Os casamentos, enfim, os 15 anos, os eventos sociais, corporativos, enfim, adoro. Sou apaixonada. Você começou a dar aula bem jovem, com 21 anos. Que habilidades a docência lhe trouxe que hoje você entende que são essenciais quando você precisa conduzir noivos, famílias, fornecedores ou gestores de empresas no seu trabalho de assessora? A sala de aula é um ambiente muito rico, né? É um ambiente, como eu disse, é um ambiente de muita troca. Acho que uma das coisas que eu aprendi foi que eu não sei nada. Sabe? Assim, essa perspectiva de estar sempre buscando aprender mais, entender mais. Isso fez eu desenvolver um lado técnico na minha assessoria, que eu acho que é um grande diferencial com relação ao mercado. Eu não vi o evento pelo evento, só pela emoção ou só pelo que estava acontecendo. Eu queria entender, quando eu comecei, eu queria entender o porquê, eu queria entender Sim, a luz está ali, mas por que ela precisa estar ali? Eu precisava, como assessora, trazer a segurança para o meu cliente de que ele precisa, sim, contratar aquela determinada iluminação, porque tem um propósito, tem um porquê daquilo ali acontecer. Então, o fato de eu estar sempre muito curiosa, né, muito, enfim, buscando aprender e entendendo que realmente eu não sei nada. Não sei nada, gente. Faço assessoria há 18 anos e não tem um evento que a gente não termine e eu não olhe para o lado e falo. Aprendi uma coisa nova. A sala de aula me ensinou muito isso. Mas a sala de aula também me trouxe uma bagagem, porque as relações internacionais, ainda pensando um pouquinho sobre ontem, foi um dia que foi muito, muito fértil para mim. Eu estava pensando como que a nossa formação, muitas vezes, a gente imagina que ela não vai ser necessariamente útil para a nossa vida, né? A gente pensa, eu vou, sei lá, estudar direito, estudar relações internacionais, e como é que isso aqui vai ter utilidade? Eu acho que é um desafio das novas gerações. As gerações novas não conseguem enxergar muita utilidade em cursos universitários, né? Eu vivo esse desafio porque eu tenho uma adolescente de 17 anos, né, no terceirão, né, buscando aí uma nova carreira ou tentando entender o que ele vai vir a fazer, e eu digo muito para ele, estuda pelo estudar, pelo aprender. E eu aprendi que a minha formação generalista, porque o internacionalista ele é um generalista, né, me trouxe uma bagagem que eu pude aplicar no meu negócio de uma maneira muito interessante. Acho que essa perspectiva, por exemplo, da sala de aula, que eu dava aula de negociação, né? A gente trabalhava muito a parte de... você falou das Nações Unidas, a gente utilizava muito de técnicas de negociação para a gente poder treinar para simulados das Nações Unidas, onde a gente realmente ia entender ali o papel de cada diplomata.
Então, a sala de aula me trouxe essa perspectiva da parte teórica dessas negociações e que é algo que eu aplico muito hoje em dia sem perceber. Tá dentro de mim, é natural. Então, essa formação, ela me possibilitou atuar de uma maneira muito natural como assessora de casamento, né? Uma coisa que eu percebo, assim, da sua fala, Indira, e do conviver, é que a gente tem ali uma perspectiva de uma escuta muito aberta. Então, se ela ouve o que o noivo quer, o que a noiva quer, o que o fornecedor pode fazer, ouve para sempre. E aí, depois que ela ouve para sempre, ela diz, então, você falou tudo isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei para ela e falei assim, eu quero casar na igreja, meu marido quer casar na igreja, meu noivo quer casar na igreja, mas eu quero casar de dia. A família tem essa e essa demanda. E eu sou uma pessoa atrasada. Ela fez primeiramente, ninguém casa de dia sendo atrasada. Ela já começou me dando uma lapada. Então, assim, ela tem uma coisa do o que é possível, o que é que não é possível. Eu acho que quando você está falando aqui agora, eu vejo muito essa coisa da sala de aula com a prática, porque a escuta, um professor que escuta é um professor melhor. Um professor que está presente, né, se faz ouvido é melhor. Mas, para mim, de tudo que você falou, que a gente sempre fala aqui do Bold nenhum conhecimento, nenhum aprendizado fica para trás. A gente recebe muita gente, às vezes, com angústia de transição de carreira, comentando nos posts ou mandando direct para mim, para a Leti. E as pessoas ficam, mas eu tô atrasada. Mas eu vou começar do zero. Eu vou começar do zero. Gente, a gente nunca está começando do zero. A orientação e a bagagem que a nossa família nos deu já é um ponto de partida. Então, assim, nunca um conhecimento que você sentou numa cadeira de universidade para aprender, para estudar, vai ser inútil. Então, nem que sejam as vivências pessoais daquele contexto, naquele ambiente, vão lhe ensinar muito. Então, assim, sem dúvida, essa perspectiva de que nenhum conhecimento é em vão, que todo conhecimento é útil. Você não sabe quando você vai usar Bhaskara na sua vida, mas alguma hora você vai lembrar do professor de física e do comportamento dele lhe ensinando Bhaskara. Exatamente. E você vai aplicar. Hoje, eu acho que até para ter essa escuta, né, foi uma escuta muito treinada no sentido de desenvolver um senso de empatia, né? Essa perspectiva de se colocar no lugar do outro é algo muito... que é uma característica que faz um bom internacionalista, né? Como é que você consegue fazer uma boa negociação se você não consegue entender o argumento do outro? Se você não consegue, até por vezes, não sentir, porque você nunca vai sentir exatamente o que o outro sente. Isso é impossível. Mas essa empatia, essa possibilidade de buscar uma compreensão o mais completa possível e o mais profunda possível do que o outro está sentindo, do que o outro deseja, do que o outro precisa, faz muita diferença. Então, uma outra coisa que eu acho que também eu trouxe, que foi muito forte, assim, meu mestrado foi sobre proteção internacional de direitos humanos, né? E eu trabalhava com alguns casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, junto com o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, assim, que me ensinou, assim, enfim, enormemente. E eu acho que essa perspectiva da justiça, da busca pela dignidade, é algo que permeia meu trabalho o tempo inteiro, sabe? Eu não consigo separar as coisas. Então, faz parte ali de tudo, de toda a trajetória que a gente vai desenvolvendo desde o início. Então, muita ética, muito olhar. A Gisele falava, você é sensível. Eu falo, às vezes é até uma perspectiva mais técnica. Eu estou tentando entrar para poder realmente deixar que essa sensibilidade venha aflorar. Mas eu preciso entender o pensamento e o raciocínio daquele cliente para poder realmente realizar o que ele está sonhando. O sonho está na cabeça dele, né, gente? Eu preciso traduzir isso de alguma maneira. E uma coisa que eu observo é que, às vezes, a gente, por exemplo, tem uma premissa que diz assim, o cliente tem sempre razão. E eu vendo Indira na prática, ela diz assim, não, nem sempre o cliente tem razão. Às vezes o cliente quer uma coisa que não dá. E que vai atingir a dignidade, ou a estabilidade, ou a possibilidade daquilo, da proposta que foi sugerida. E a gente, no mercado profissional, às vezes, principalmente quando a gente está conversando, a gente fica muito angustiado de dizer nãos. E hoje eu levei um não lindíssimo no nosso editor. Eu queria registrar aqui que ele deu aulas de não. Então, aí ele veio assim, eu aprendi com você. E lá vou eu de novo. Criar o quê? Bicho para me morder. Mentira. Mas ele estava de parabéns. Ele está de parabéns demais. Que é sobre isso que eu vou falar agora. A gente saber que, às vezes, o não é necessário. Que o não, ele é importante, sim. Porque o não protege... Essa semana eu ouvi o Frei Gilson.
e uma amiga minha falando que o não é uma resposta completa. Que você tem que saber dizer não e que nem tudo você tem que justificar, porque se você entende a razão, o outro também tem que se colocar no seu lugar e aceitar. E, às vezes, a gente no mercado de trabalho vai dizendo sims para o chefe, vai dizendo sims para as pessoas, sims que vão nos mutilar e nos prejudicar de alguma forma, porque a gente não consegue se posicionar ou trazer a visão do porquê do nosso não. Então, hoje, Tito, brilhantemente, antes mesmo de saber que iria dar essa aula sobre o não, me deu uma aula sobre o não. Assim, eu aprendi com você. O não, ele é muito difícil, Muito. né? Porque a pessoa que vem, por exemplo, o meu cliente, ele é um cliente que ele vem em busca do sim. Gente, é todo o contexto. A pessoa vai casar, ela quer dizer sim e ela quer ouvir um sim. Desde o princípio, porque ela está no sonho, ela está no romantismo, ela está naquela idealização de um momento que, sim, é muito importante. É um investimento financeiro muito alto e é um investimento emocional muito alto. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa separar os interesses das posições. Isso é uma coisa que norteia e me faz pensar qual é o resultado que aquela pessoa espera. Às vezes, o sim não vai conduzir aquele resultado. Então, eu preciso do não para chegar naquele resultado. Recentemente, não tem muito tempo, um cliente virou para mim e falou assim: eu queria que pelo menos dessa vez você me defendesse. Aquilo ficou na minha cabeça de uma forma, porque eu estava defendendo ele com unhas e dentes. Mas eu não estava dizendo sim para ele. Na verdade, eu estava defendendo a festa dele. Eu estava defendendo tudo que ele me brifou, tudo que ele falou que ele queria, todos os objetivos, todos os interesses deles. Mas eu não estava defendendo necessariamente a posição dele naquele momento. Porque aquela posição não ia conduzir àquele resultado. Então, e aí eu falei para ele, olha, ninguém está te defendendo tanto quanto eu, pode ter certeza. Hoje ele entendeu, isso já passou. Mas assim, foi forte, porque eu percebi que realmente a gente espera que o acolhimento seja pelo sim. Sim. Mas nem sempre. Verdade. Às vezes o não é muito mais acolhedor do que o sim. Uma lapada aí agora. Gostei Tomamos disso. aulas. Tô entendendo Aulas, agora o pessoal. general do bem. Tá entendendo? Viu aí? Mas a gente vai chegar lá e eu queria dar um passo pra trás de curiosidade Claro, mesmo, vamos lá. Indira. Só porque essa pergunta não tá no roteiro, mas ficou na minha cabeça aqui. E quando você escolheu por relações internacionais, o que é que você estava buscando? E assim, a docência foi uma grata surpresa ou foi algo planejado e calculado? Minha mãe disse que eu brincava de boneca ensinando, né? Que todas as minhas brincadeiras de boneca era eu como professora. E ela conta isso assim com o maior carinho, assim, e realmente eu tenho memórias de botar as bonequinhas assim, fazer a sala de aula, o quadro. Então, realmente a sala de aula sempre foi de alguma maneira ela estava ali, tá? Mas eu não escolhi relações internacionais para ser professora. Eu sabia que eu não queria diplomacia, para frustração também da minha mãe, tadinha, bichinha. Ela queria muito que eu fosse diplomata, mas eu não queria porque eu queria família. Família para mim é algo muito norteador, inclusive do que eu realizo hoje, da paixão que eu tenho por casamento. Então eu queria família e a gente sabe que, bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de feminismo, sim, por que não? Para uma mulher diplomata é muito mais difícil formatar uma família por toda uma questão de deslocamentos e tal. Então, naquele momento, eu falei, não, eu quero relações internacionais. Era a carreira da moda, tá? Estava assim, fortíssimo. Para vocês terem ideia, o vestibular da UNB do ano que eu entrei foi mais concorrido relações internacionais do que direito e medicina. Nossa. Porque tinham poucos cursos no Brasil. De universidade pública era a única, então a concorrência era aberta, então a concorrência foi enorme, assim, foi realmente uma concorrência muito grande, porque era a carreira do futuro, do momento, todo mundo queria fazer relações internacionais, e eu realmente, hoje, eu agradeço por ter feito, porque me trouxe a bagagem que eu tenho. Mas quando eu decidi, era algo que eu realmente pensava em trabalhar com essa questão da proteção internacional dos direitos humanos. Eu sempre amei, tanto que eu fiz também o curso de Direito numa universidade privada, paralelo. Eu fiz os dois cursos de maneira paralela, e porque eu achava que o direito era instrumental para eu poder realmente realizar essa parte de proteção internacional. Mas você sabe que tem uma história curiosa da minha vida, assim, pessoal. No dia da minha formatura, a gente sentou para tomar café da manhã, estava todo mundo super empolgado, e eu fui da comissão de formatura, por óbvio, né? Nem desconfiei. Os sinais estavam aí. Eu nem desconfiei. E aí a gente estava sentado à mesa, tomando café, minha família sempre se reunia para as refeições e tal. E aí meu pai perguntou assim, filha, essa coisa de relações internacionais é nova, e assim, você
você tem um plano B? Né? Ele não falou se não der certo, porque meu pai é uma pessoa positiva, mas ele deixou ali no ar, e se não der certo? Aí eu falei, não, se não der certo aqui com relações internacionais, certeza que eu vou fazer eventos. Juro pra você, Gica, você me regalou o olho. É porque eu tava tão imbuída ali no espírito da formatura, e deu tão certo, e foi tão legal, assim, eu realmente tive tanto prazer na organização daquela festa. O poder da profecia autorrealizável. É sério isso. Pois é. É sério real, porque assim, eu digo sempre, todas as oportunidades que eu tenho, ou mentoria, ou etc., o que a gente fala molda os nossos pensamentos, os nossos pensamentos moldam as nossas ações. Quanto mais a gente levar a sério o que a gente fala, antes de começar, a Leti fez assim, porque a minha vida descarrilhou. Que descarrilhou não, minha irmã, ela acelerou. Ela acelerou e aí você ficou com menos tempo disponível. Ela não descarrilhou, porque você não estava resolvendo o problema. E eu digo isso, não é porque... Eu sempre falo, gente, eu sou uma pessoa realista, não sou uma pessoa positiva tóxica, eu sou uma pessoa realista. Agora, isso que você falou agora, chega me arrepiou. Porque, assim, é uma coisa muito importante a gente ter uma percepção positiva sobre a gente, de que a gente tem alternativas e a gente verbalizar isso sobre a gente. Porque se a gente coloca assim, se não der certo, ferrou, não sei o que eu vou fazer. Pronto, aí ia ter ferrado mesmo. E você sabe que eu acho que não é que não deu certo. Não, com certeza. E eu não tenho essa perspectiva. Com não certeza. Deu certo. Uma vez um ex-aluno meu me encontrou num casamento, ele, enfim, foi aluno de várias disciplinas minhas, era um aluno muito bom, inclusive, e tal. E ele me encontrou, eu estava abaixando para ajeitar o vestido da noiva. E ele chegou no meu ouvido assim e falou, professora, mestrado na UNB, você tem certeza? Ele falou desse jeito. Ele achou que abaixar para ajeitar o vestido da noiva não era tão grande ou tão importante quanto um mestrado na UNB, a sala de aula. É tão grande abaixar para ajeitar o vestido da noiva, porque o servir é algo que não tem nem palavras para descrever a importância do servir. E eu acho que o servir estava nas relações internacionais, porque eu estava ali pelo outro, por uma melhoria, porque eu lutava por direitos humanos, por uma dignidade à vida, né? O tema da minha dissertação foi o direito à vida, como uma vida digna para as pessoas. Você entender o direito à vida como uma integralidade. O direito à vida não é só não morrer. Você não tem direito de não morrer, você tem direito de viver, né? Então, essa visão de que a gente tem de que existem carreiras que são muito mais importantes ou posições que são muito mais importantes. Enfim, estou aqui agora, né? Feliz com o meu trabalho, realizada, com um conjunto grande de clientes. E deu certo relações internacionais e deu certo casamento também. É isso. Ai, que demais. E quando foi que essa profecia começou a se realizar e você começou a se aproximar desse universo de eventos e eventualmente acabou se tornando seu plano A? Como foi que isso aconteceu? Também foi muito natural, assim, a perspectiva de transição, né? Ela não foi uma transição calculada, tá? Bom, eu vim para cá e eu dava aula e estava tudo ótimo, e aí eu conheci o Christian. Ele não é baiano, mas eu conheci ele no Café Cancún, enfim, uma coisa bem... Café Cancún casou foi gente, uma viu? coisa bem baiana, uma coisa bem de Salvador. Então, aí a gente casou e ele queria muito abrir um negócio, uma empresa. E quando a gente foi casar, a gente teve muita dificuldade em encontrar um espaço para realizar o nosso casamento do jeito que a gente queria. Tá? Então, foi realmente ali uma dificuldade. E eu, vinda de Brasília, não conhecia nada de nada. Eu nunca nem tinha ido a uma festa de casamento em Salvador. Como é que eu ia saber quem era o buffet, quem era o decorador, onde achar? Então, foi realmente muito difícil encontrar fornecedores, organizar o meu casamento. Bom, e aí quando ele disse, eu quero abrir um negócio, ele começou a buscar espaços e a gente abriu um espaço para eventos. Na verdade, era um negócio dele, mas eu, enfim... Amor, desculpa, eu sou intrometida. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, a gente meio que fez junto ali a instalação, chamava Maison Berton, era um espaço para eventos lá em Piatã, tinha uma vista mar, era incrível e tal. O espaço funcionou por 10 anos, a gente fechou antes da pandemia. Mas foi uma grande escola, porque eu via tudo dar certo e eu via tudo dar errado. Porque ali trabalhavam fornecedores de A a Z, porque o espaço ele recebe todo mundo, né? Todas as festas. Então, tinha desde os grandes decoradores até o decorador mais simples de bairro. A gente tinha festas que faltavam comida, a gente tinha festas que sobravam uma quantidade tão grande de comida. Então, fui aprendendo ali na prática
vendo as coisas acontecerem. E uma das clientes do Maison Berton precisou se mudar para a Itália. Ela era conhecida do Christian. Ela falou, poxa, eu não vou conseguir organizar meu casamento à distância. Naquela época, gente, não se organizava à distância como hoje, tá? Não tinha reunião online, não tinha Instagram para a gente pesquisar fornecedores. Mal os fornecedores estavam no Google. A maioria deles nem estava. Né? Então, ela me pediu essa ajuda e, para mim, era muito natural, porque em Brasília, o mercado de assessoria de casamento já era consolidado. Então, todas as minhas amigas casaram com assessoria. Eu entendia o que era uma assessoria de casamento e aqui ainda não existia de uma maneira muito sólida. Talvez tivesse uma ou duas assessoras na época que eu comecei, se tanto. E aí eu comecei a organizar o casamento da Patrícia e depois organizei outro. E aí eu fiquei conciliando a sala de aula com os casamentos, mas eram exclusivamente dentro da Maison Berton. Eu não fazia fora, não era um negócio. Era algo que era um suporte para os clientes do meu marido. E aí, um belo dia, eu fiz um casamento, que foi ótimo, que foi da Laine. E aí, um belo dia, a irmã da Laine chegou para mim, uma dermatos, enfim, incrível, Marília Ascioli, uma pessoa que eu tenho uma super gratidão, porque ela me tirou da minha zona de conforto. Ela chegou aqui, sentou assim à mesa e falou, você fez o casamento da minha irmã. Foi lindo, mas eu quero casar com você, mas eu não quero casar aqui no Maison Berton. Eu quero casar no Instituto Feminino, mas você que vai fazer. Eu falei, mas eu não faço. Faz, você vai fazer. Não, ela não falou assim, né, com todas as palavras, não importa quanto você vai cobrar. Ela falou, mas não importa quais são suas condições, você vai fazer meu casamento. E assim eu fiz, né? Ela realmente me tirou ali daquela zona de conforto. Eu estruturei um negócio. E aí, como estudiosa que sou, fui lá, estudei, montei. E aí virou realmente um negócio. Porque aí eu estava, né, criando começando a caminhar com as minhas próprias pernas, né? Já não dependia mais do Maison Berton. E aí eu comecei a fazer os eventos de maneira independente. Eu não sei, eu falo tanto que eu não sei se eu me perdi na Não, tá ótimo, tá indo super bem, inclusive. Foi importante para trazer esse contexto e aí trazer a gente depois para o nosso tema, que é também a carreira dentro desse cenário de eventos, né? Mas Gi colocou uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que é mágica para fechar esse contexto, que é, você começou com um trabalho, mas hoje a gente entende que não é possível, é a sua vocação. Quando foi o momento em que você percebeu que era vocação? Ou você entende assim, porque pode ser também que você não entenda. É porque a nossa percepção de fora parece que é, não é? Não, eu acho que tem um elemento de vocação, tem muito esforço, e tem uma paixão, eu acho, assim, sabe? Então, eu não sei se eu necessariamente tenho um momento, é igual assim, que momento que você olha para o lado e fala, essa pessoa é para casar? Tem um momento? Talvez tenha, mas ele vai acontecendo, sabe? Então, Você acabou de acabar com o sonho de várias meninas que querem encontrar o príncipe encantado no primeiro encontro e dizer assim, Ai, pois gente, não vai acontecer mesmo, não. Eu acho que até você pode até se apaixonar, mas para ter essa certeza de que você realmente... Imagina, eu tô casada há 20 anos, até hoje eu olho pro lado, tem que me apaixonar de novo por esse homem, hein? Então, assim, acho que é uma construção diária. Sim. Eu acho que carreira é construção diária, sabe? É você... todo dia acordar é igual casamento, gente. Todo dia a gente não acorda, olha para o lado e fala, eu quero este homem. É um querer estar do lado. Não é por magia que um casamento dura 20 anos. É por muito desejo e muito esforço. E carreira também se faz com muito desejo e muito esforço. Sim, eu tenho essa dádiva de gostar do que eu faço. Porque eu sei a dor que é, porque eu tenho pessoas muito próximas que não necessariamente encontraram essa paixão. Então, eu sei a dor que é não ter. Então, eu entendo como dádiva. Mas eu também entendo que eu coloco um esforço diário ali. Todos os dias eu olho para o meu trabalho e falo, vou me apaixonar por ele novamente, vou encontrar elementos aqui, vou me dedicar. E não sei se teve necessariamente esse ponto de virada, mas eu acho que a vida é realmente assim. A forma como a sala de aula foi sendo conduzida pelo mercado foi muito ruim. Eu tinha uma sala de aula, Leti, na época, que era frutífera, sabe? Era gostosa, era troca, tinha pesquisa, tinha tantas coisas. A faculdade particular, que depois virou universidade, né? Que na época chamava faculdade. Era um ambiente que a gente, inclusive, era remunerado para pesquisar.
A gente tinha tempo com os alunos para desenvolver uma série de projetos extracurriculares. A gente tinha remuneração para orientação de uma maneira muito individualizada, orientação de monografias, né, enfim, de trabalhos de finalização de curso. Então, era um momento muito fértil. Então, a sala de aula, naquele momento, foi mudando, né, com a privatização, não é com a privatização, com a venda para os grandes grupos das universidades. Já eram privadas. Já eram privadas, mas elas foram sendo vendidas para grandes grupos e acabou transformando tudo em professor sai de casa, dá aula e volta. E aí, à medida em que isso foi acontecendo, para quem vivenciou um período, era um pouco frustrante. Então, talvez eu estivesse sendo mais desafiada nessa nova carreira do que necessariamente aonde eu já estava. E eu gosto de desafio. E aí vem muito a coisa do perfil, né, de cada um. A Indira, ela tem um perfil executor muito claro, assim. Ela é uma pessoa que se expõe ao risco, que gosta de ser desafiada, que tem um senso de urgência invejável. Então, assim, eu vejo ela falando essas coisas, eu fico pensando assim, eu faço, rapaz, é muito executora. Tem uma proposta em Salvador, vou. Vai fazer meu casamento em outro lugar. Tá bom, eu faço. É aquela coisa assim, enquanto existem algumas pessoas com um pensamento mais analítico ali, que demoram um pouco mais de decidir ou que evita o risco, para pessoas como ela é mais simples. Então, assim, e aí você vê a adaptabilidade também, porque são casais diferentes. Cada contrato que ela assina é uma caixa em branco que ela está pegando. E é o sonho das pessoas. O que eu fico mais impressionada é que é o sonho das pessoas. É o dia mais importante da vida de todas as pessoas. Ela está sempre com o dia mais importante da vida na mão. Eu não tenho saúde para isso, não. Eu li essa semana, na verdade, saiu numa entrevista de uma assessora de outro estado que eu sigo, a Roberta Canuto, ela falando que a carreira de assessoria, né, organizador de eventos, no Careers Cast, saiu que era a 6ª profissão, a 5ª profissão mais estressante. Aí eu falei, meu Deus, será que é? Eu fui pesquisar, né, que eu sou dessa. Eu fui pesquisar na internet e achei realmente alguns rankings que colocam como 6ª e alguns rankings nacionais que colocam como 9ª. De qualquer maneira, estamos entre as 10 mais estressantes. Top 10. Exatamente pela perspectiva de que você não tem nenhuma margem de erro. Você errou. Então, lidar ou ter que se adaptar a essa questão da adaptabilidade, a possibilidade de você raciocinar rápido, resolver problemas de uma maneira mais ágil, é realmente algo muito importante, né? E é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Sim. Achei essa pergunta perfeita como gancho, ou melhor, achei essa resposta de Indira perfeita como gancho para a próxima pergunta, que a gente queria começar a desmistificar essa profissão, Indira. Gi, conta pra gente o que é que a galera costuma achar de assessores de evento. Que é só resolver pepino, né? Que é só tiro em cima de bomba, luta em cima de batalha. Mas a gente entende que é projeto. Se você tivesse que explicar seu trabalho com a metodologia que você tem, quais seriam os 3 entregáveis que garantem ao seu trabalho início, meio e fim? Tá. A primeira... Eu não sei se eu colocaria como entregáveis, assim, né, para uma palavra, mas eu acho que a primeira perspectiva é desenvolver um ranking de prioridades com o casal. Acho que isso é fundamental. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, eu acho que é importante. Isso que você disse é incrível, o entendimento de que não é apagar incêndios, é fazer com que os incêndios não aconteçam. Tá? O projeto ele é muito importante. Então, o projeto é o meu maior entregável, vamos dizer assim, porque eu faço gestão de eventos. Eu não sou a assessora que vai só para o dia para estar ali resolvendo pepinos. Até porque você nem resolve se você não tiver algo pré-pronto, né? Os fornecedores de casamento costumam dizer muito assim, você é a única assessora do mercado que faz um alinhamento profundo, que faz projeto, que a gente consegue realmente entender o evento do início ao fim. Então, eles têm uma visão diferente de realizar evento comigo, porque o projeto, para mim, é algo muito importante. Esse projeto ele é construído, primeiro, com uma organização muito clara. Então, a gente realmente... Isso é a marca do meu sócio, né? A organizada não sou eu preciso dizer, e, por isso, ter um negócio também com pessoas que te complementem é muito importante, né? Acho que o papel do Christian hoje é fundamental
nessa entrega que eu tenho da experiência do cliente durante os preparativos, porque é muito organizado, não falta nada. Os clientes sempre me dizem, tipo, chega na semana do evento, ou 15 dias antes, tá todo mundo perguntando, e aí, falta alguma coisa? O cliente, não, se falta, a Indira tá cuidando. Acho que não, porque tá tudo certo, ela não falou nada comigo. E é realmente essa sensação que a gente quer passar, né? Que o cliente sabe que a gente vai estar cuidando. E realmente a gente está cuidando, então... Essa organização para não deixar furos, porque é um dia que não cabe furos. Eu acho que a gente Eu quero casar com a Indira. Mas eu sempre soube. E eu lhe disse isso. Eu disse, eu não vou admitir. No dia do bolo. Desculpa, tive que interromper. No dia do... Falando sério, no dia do evento, ela ficou assim, meu Deus. Aí eu fiz assim, meu amor, a gente tá com a melhor. Aí ela fez assim, como assim você conseguiu uma assessora pra gente? Eu falei assim, você achou que eu ia fazer um evento com 2 filhos? Sem ajuda, Letícia, você tá maluca? Você tá louca? As pessoas fazem, né? E elas assim, acham que... É. E ela assim, ó, e eu cheguei de convidada bem plena, e ela só fazia assim, amiga, calma, o que é que você quer? Colar isso aqui na parede que você quer? Peraí, não colo. Vai embora, vai se arrumar. Na maior calma do mundo. Aí quando o Led chegou, eu fiz assim, meu amor, se você não casar com ela, eu lhe bato. Você não tá entendendo, não. Você vai casar com ela, porque eu não vou ficar me estressando no seu casamento por você. Então você vai casar com ela. Tem amigas como a Gisele. Desculpa, Indira, pode continuar. Adorei, Foi só um desabafo. Eu tô pronta. Gabriel, ela segue aproveitando deixa. Gabriel, hashtag fica a dica, Gabriel. Gabriel tá sendo pressionado. Tô pronta, viu, Gabriel? Nasceu, a roupinha tá aqui já, moldion. Foi ótimo. Mas eu não me lembro onde eu tava. O projeto, para você o projeto é importante. Sim. Tá, então a organização tem uma questão de uma ética muito forte. Né? Inclusive de uma cultura que hoje eu tenho com a minha equipe, com a forma como, para mim, essa perspectiva de justiça, né? De um entendimento de que existem valores que são realmente inegociáveis. Isso, para mim, é fundamental, porque faz com que o processo seja leve, sabe? É engraçado porque a gente para pensar assim, tipo, como é que uma ética, um valor vai fazer com que o cliente tenha uma experiência leve? Gente, mas na minha cabeça é tão óbvio, mas talvez não seja, né? Porque para a gente poder realmente resolver esses problemas de uma maneira que seja satisfatória para o cliente, se a gente não for orientado por isso, a gente vai chegar em caminhos que podem realmente comprometer o processo, sabe? Podem encarecer para o cliente. A gente está sempre batalhando por uma ser mais econômico para o cliente. Eu acho que uma vez uma assessora de São Paulo, uma decoradora de São Paulo virou para mim e falou assim, mas esse cliente não precisa que você fique tentando economizar para ele. Eu falei, meu amor, todo cliente precisa que a gente economize para ele. Se eu posso fazer, eu não posso comprometer a qualidade baseado em economia. Mas se eu vou entregar a mesma qualidade e eu posso não economizada, por que não? Uhum. Isso para mim não faz sentido. Então, eu tenho valores que me norteiam ali, que são muito importantes. Acho que é questão, né? Então, falei organização, falei da ética. Eu acho que a presença. Tá. Porque eu ia bem. Não fale não da tua dedicação, não fale não. Você vê, eu já estava aqui, ó. Eu já estava me arrumando aqui, ó. A presença, a gente, é muita presença. A gente realmente coloca ali muita dedicação, né? Eu escuto o cliente, eu tô para ele precisar, né? Ontem... Ela tá na montagem, ela tá durante a festa, ela tá o tempo... Eu tô durante o tempo todo, Eu sou workaholic, né, amiga? Teve uma vez que eu tava com saudade dela, Leti. E aí eu fiz assim... Tava eu e uma outra amiga aqui, inclusive saudades, Mariana. Saudades, Mariana. É isso. Bora lá, Love. E aí a gente tava querendo encontrar com elas, a gente tava querendo se encontrar, e Mariana, que tem uma agenda terrível, podia. Aí eu fiz, eu estou indo buscar vocês. Aí ela fez assim, não, amiga, eu não posso, porque eu tô no meio de uma montagem, tá muito estressante aqui. Aí eu disse, calma, gente, eu tô indo aí. Ela, não, amiga, você não tá entendendo. Festa? Aí ela fez assim, não, você que não tá entendendo. Eu já achava que você precisava. Que eu precisava, agora eu tô vendo que você precisa. Aí eu saí de casa, fui lá, resgatei Mariana, resgatei ela, e a gente foi tomar um café. A gente ficou uns 40 minutos, no máximo. Aí ela, gente, eu era uma pré-montagem, era a véspera do evento ainda, pra você ter ideia. Era a véspera da véspera. E eu tava com um problemão lá, porque, enfim, na forração do carpete da... Ela tava estressadíssima, e ela, não, gente, eu não vou poder ir, não posso sair daqui. Não, eu fiz, agora você vai sair daí. Agora você vai. Porque se você não tirar a visão da coisa, você voltar com a cabeça fresca, você... Eu realmente sou muito presente, assim, né? Tem minha marca em tudo. Inclusive, quando a gente foi pensar
o mercado todo se desenhou fazendo empresas com nome de pessoas, né? Então, o nome do buffet, o nome da pessoa, o nome do decorador, o nome da pessoa, o nome da assessora, o nome da pessoa. E eu sempre achei isso muito perigoso, porque tem uma parte da minha equipe aqui no estúdio e ela sabe que eu treino a minha equipe dizendo, se eu morrer, você entrega esse evento sem uma lágrima no olho, como se eu não estivesse como se eu estivesse aqui. Uhum. Então, eu treino as pessoas porque eu acho que o sonho do cliente não depende da pessoa Indira. Eu tenho uma empresa que foi construída para entregar esse sonho independente da pessoa Indira. Mas tem a pessoa Indira em cada pedacinho. Então, por isso, eu acabo deixando o meu nome na empresa também. Mas é até um dilema para mim, porque a pessoa não contrata a pessoa Indira. Ela contrata a empresa Indira Marrow Assessoria, porque eu vou entregar aquele casamento mesmo que eu não esteja aqui. Vou. O que eu acho que faz uma diferença é que, assim, existe um método, existe uma estrutura. Existe. Só que não existe senso de consciência do mercado ainda, da necessidade de um método, de uma estrutura, que é o caminho também do que você está construindo. Exatamente. Porque, assim, 90% dos problemas que eu ouço dos mercados de casamento, tanto das noivas quanto das amigas que trabalham no mercado, é que não há profissionalização. Então, assim, não há... as pessoas até fazem um produto bacana, mas elas não entregam aquele produto bacana com profissionalismo. Exato. Tratam como o bico, como a coisa não principal, ainda que seja a renda principal, é uma coisa muito... Porque eu só trabalho no final de semana, então durante a semana eu não estou trabalhando. Não, gente. É trabalho, você precisa de estrutura. E uma coisa que eu vejo que recai muito na carreira de Indira é a questão da disciplina. Que a gente sempre fala aqui no Bold, a importância da disciplina, que disciplina é libertador. Disciplina é você decidir o que você vai fazer, porque ela tem que ser feito, e a partir do momento que você decide isso, você tem a liberdade de fazer todas as outras coisas, porque você fez o que tinha que ser feito. Sim. Então, é uma construção que eu acho muito interessante e que eu aprendo muito observando a forma dela trabalhar, justamente porque há uma lógica numa coisa que parece que é só oba-oba. Parece que é só emoção. É, só emoção, e não. Que não. Gente, no meu casamento, quando ela me mandou a planilha, eu virei amiga dela porque eu engravidei de Antônio, mas um dia eu te conto essa história. E aí eu liguei pra ela chorando, mentira, você pode me matar, vou ter que mudar tudo, não sei o que lá. Ela, não, menina, calma, você não é a primeira noiva que engravida, nem vai ser a última, pelo visto. Tenha calma, vai dar tudo certo. Como é que você quer fazer? Ela, não sei nada. Ela, então pense que a gente tem tempo. Porque eu comecei a organizar meu casamento com antecedência. E ali eu vi que existia uma lógica na coisa. Que não era de morrer. Ela falou assim, vai ter que renegociar alguns contratos, vai ter que repensar aqui a questão da data, talvez você não consiga tudo que você queria antes, que você já tinha, porque eu já tinha igreja, eu já tinha várias coisas. Mas a gente vai ajustar aqui. E foi assim que foi indo. Então, quando você tem método e técnica, você não fica desvestido, você não fica inseguro, sabe? E foi isso que eu senti no meu caminho. Que havia uma lógica e havia uma pessoa que realmente sabia o que estava fazendo. Perfeito. É porque o mercado de eventos, as pessoas acham que é só ter a vocação. Então, é só decorar bem, é só fazer uma boa comida, é só ter jeito para lidar com o cliente. Não. É um negócio que precisa de estrutura, precisa de método, precisa de técnica, porque você tem um cliente que precisa de um respeito em todas as etapas. Sim. Desde o pedido de orçamento, a resposta, a forma como você responde esse pedido, a forma como você vai fazer um primeiro atendimento. E principalmente o pós-venda, porque o nosso tempo com o cliente é no pós-venda. Então, como é que vai ser a experiência? Como é que vai ser a jornada desse cliente dentro da sua empresa? Tudo bem, você pode entregar um dia incrível, mas tem vários profissionais do mercado que entregam um dia incrível, mas as pessoas falam, entregou um dia incrível, mas eu não recomendo. Olha que absurdo. Você tem um cliente que você entregou um dia incrível, mas ele não recomenda você para as amigas. Por que ele não recomenda? Porque a experiência anterior foi tão sofrida, porque ele não conseguia uma resposta, porque ele não sabia o que ia acontecer, porque ele viveu momentos de muita insegurança. Porque o que toda noiva quer, gente? Segurança. A noiva quer se sentir segura. E o método, o caminho... Faz você se sentir seguro, né? A clareza de onde você está pisando é uma coisa incrível. Você tem ali a estrada dos tijolinhos que você sabe que vai te levar em algum lugar. Então, você tem um caminho, faz com que você tenha segurança. Até porque, para você andar cega, você não precisa de assessoria, né, gente? Cego a gente já vai. Mas eu acho que isso na vida, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, carreira,
né? As pessoas, elas têm uma perspectiva, muitas vezes, eu vou construir um negócio. Então, porque eu sou boa numa coisa. Sim, Tá, perfeito. tudo bem, você é muito bom. Que ótimo que você é muito bom. Mas você precisa pensar nesse caminho, como que vai ser a jornada do cliente até você, de fato, entregar aquilo que você é muito bom. Mas eu digo, no caso de eventos, você não precisaria de assessoria, porque as pessoas, às vezes, contratam e ficam sós. Ah, sim, sim. Contratam e ficam sós. Não é um nem dois, não, são muitos. Contratam e ficam... Eu digo assim, gente, para que contratou, então? Fazia só. Não se aborrece, não, mas enfim. É sempre bom estar com pessoas que elevam a régua do mercado Com também. certeza. Mas a gente continua com nossas dúvidas técnicas sobre Vamos o seu lá. trabalho. Eu acho que até você já respondeu isso, Indira, ao longo do seu depoimento, mas... E muito, talvez, a resposta esteja dentro dessa habilidade em equilibrar a técnica e o racional com a emoção também do dia e da natureza do seu trabalho. Mas se você pudesse dizer como é que você equilibra essa firmeza e essa diplomacia quando você precisa dizer não, quando você precisa reposicionar expectativas, quando você precisa corrigir rotas, sem quebrar o encanto do processo, como é que você faz isso? Eu acho que é isso, é se colocar no lugar do outro, sabe? É esse entender o que realmente o outro deseja. Acho que isso é algo que faz com que a gente consiga direcionar sem frustrar o sonho. Porque antigamente, muito antigamente, você chegava para um decorador, por exemplo, e você só dizia a cor da flor, ele que decidia tudo por você. Então, quando a gente começou a fazer assessoria, os decoradores, por exemplo, eram contra o trabalho das assessoras, porque eles achavam que a gente ia tomar o lugar deles, porque eles diziam o que as pessoas precisavam fazer. Os decoradores continuam decoradores. Eles continuam dando sugestões incríveis. E as assessoras não podem dizer o que o cliente vai fazer. A assessora que diz o que o cliente vai fazer, aquela que determina, ela certamente não consegue vencer os desafios da forma como você colocou na pergunta. Porque se eu não entendo o que o cliente precisa e não oriento, entenda, eu determinar o que o cliente vai fazer é diferente de orientá-lo. Então, meu cliente, ele é munido de informação. Eu passo para ele os prós e os contras para que ele tome a melhor decisão para ele. Afinal de contas, é o sonho dele. Eu preciso respeitar esse sonho. Então, sim, muitas vezes eu vou dizer o não, mas eu vou dizer o não. Não, peraí, desse jeito não. Mas que tal a gente buscar tais e tais e tais alternativas? Tudo bem, esse caminho aqui não vai te conduzir aonde você quer, mas tem esse e esse caminho. Bora pensar? Então, entender esse sonho, se colocar no lugar do outro e ter essa perspectiva de uma empatia é fundamental para você realmente enxergar que você precisa, com muita criatividade, às vezes, inclusive, buscar... Eu brinco, é uma criatividade técnica, porque eu não consigo criar nada quando a gente fala de decoração, desenho, essa parte artística, eu não tenho nenhuma. A Gisele que faz aí essa questão das cerâmicas? Não. Não, da análise direção, comportamental, né? né? Sim, tá. Desculpa. Você chegar na minha análise comportamental, por exemplo, não tem nada de Não, criatividade. tem nada de criatividade. Zero criatividade. Pragmatismo Mas tem puro. uma criatividade técnica, porque eu olho para... É como se eu enxergasse um mapa. E eu visse que se aquele caminho ali tem estado, eu consigo pensar em outros caminhos para chegar no mesmo lugar. É porque, na verdade, todo mundo tem todos os perfis. Sim. Alguns mais desenvolvidos do que outros. No caso dela, ela é mais pragmática do que artística e tal. Mas é extremamente detalhista, por exemplo. Ela vê que seu cabelo tá faltando um grampo, aí do nada você tá lá dançando na sua festa, aparece um grampo na sua cabeça. Tac! Um grampo. Peraí, Gisele, eu não furo a cabeça da cliente. Não, eu tô exagerando, óbvio. Óbvio que eu tô exagerando, mas assim... Por exemplo, meu cabelo começou a saltar, tava Indira atrás de mim. Pera ainda, segura um pouquinho. E ela foi lá, colocando o grampo na minha cabeça. Então, o rabo do meu vestido tava me incomodando, ela me puxou e me costurou o rabo do vestido. Então, assim, são coisas que você tá vendo que tá incomodando, mas você não tá pensando nele. Você tá dançando, você tá bebendo, você tá vivendo. E aí você vai. Então, você percebe que há um cuidado e há uma coisa. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçada, eu queria que você contasse, você vai amar, é a relação com as famílias. Porque tem família que acha... Porque, assim, ela tá lá para defender o dia dos noivos. As casamento externas. Exato. Casamento é uma festa da família, e isso ela defende desde o dia zero. Inclusive, muitas coisas no meu casamento foram posição dela, tipo assim, não, Gisele, mas tem que ter, porque a família é um ponto importante e tal. Eu disse, mas minha família é imensa. Ela fez, paciência. Você veio de uma família imensa, a mesa da família vai ser imensa. E a gente vai dar um jeito e tal.
porque todo mundo precisa se sentir contemplado. É inegociável o que o cliente me pediu. Então, se o cliente falou, eu quero ter a liberdade de estar falando com os meus convidados e o cronograma pode esperar, o cronograma espera. Mas se o cliente disse é o cronograma acima de qualquer outra coisa, o cronograma passa. De uma maneira diferente do que passava antigamente. Mas ele vai passar. Ele vai passar. A gente teve recentemente uma noiva, por exemplo, que uma das bandas que era o sonho dela, ela amava muito, muito, muito. Ela fez um investimento, enfim, foi muito importante para ela a presença daquela banda. Eles só podiam estar no casamento dela num determinado horário. Só que esse horário era totalmente contra fluxo do cronograma normal de uma festa. A gente precisou fazer todo um malabarismo, porque normalmente os noivos abrem a pista de dança e depois as bandas entram. A banda precisava entrar e depois eles iam abrir a pista de dança, porque senão ela não fazia as fotos de pôr do sol, enfim. Uma série de prioridades, uma passando por cima da outra, né? E assim a gente fez. Tudo fluiu, tudo aconteceu. E ao final, as amigas da noiva falavam assim, né, me procuraram, inclusive, muito nesse sentido de dizer, meu Deus, como tudo aconteceu de uma maneira muito leve. E algumas delas que já me conhecem há muito tempo, inclusive, destacaram, né, a forma diferente como as coisas acontecem. Eu acho que a maturidade, ela conduz a gente a lugares muito importantes e muito interessantes. Que legal. E, pela sua experiência, como é que hoje você consegue distinguir exatamente nessa situação, por exemplo, o que é desejo do que pode ser um possível risco para esse evento? Tá. Normalmente a gente escuta o desejo, mas com a experiência que a gente construiu em cima do que é necessário para a realização do evento, a gente vai, como eu disse, é como se eu enxergasse um mapa, né? É como se essa experiência tivesse hoje feito um mapa do que é o evento ideal. E quando a gente traz esse desejo e ele não consegue realmente se encaixar ali naquele processo, a gente precisa, para realizar o desejo, buscar outros caminhos. Abandonar o desejo é um pouco brusco demais, sabe? É raro o cliente que precisa, de fato, abandonar um desejo. Normalmente são por questões mais orçamentárias que se abandona desejos. Mas a gente busca realmente realizar. Eu tenho clientes que falam, você é fada madrinha, assim. Eu falo, não, minha varinha de condão é quebrada, porque eu até queria ser uma fada madrinha. Sabe, só resolver. Mas esses caminhos, esses elementos técnicos que a gente foi desenvolvendo, a forma como a gente enxerga o evento, e a gente enxerga o evento, Leti, como um todo. E eu acho que isso é um diferencial. A gente não pensa o evento só pelo cerimonial, ou só pela entrega do buffet, ou só pela parte do entretenimento. A gente tem que pensar o evento como um todo, porque ele é um ser vivo, e ele é orgânico, ele está ali o tempo todo, muito vivo mesmo. Eu comparo, inclusive, uma festa ao corpo humano, que é feito por células, né? Então, a gente cuida, a gente protege, mas a gente não controla. Perfeito. Isso é muito importante. A gente não tem controle. Na vida, a gente não tem controle de nada, que dirá de um evento. A gente cuida. E a gente cuida muito, mas não controla. Que bonito. O que é mais que a gente tem para perguntar? Mas muitas coisas. Muitas. Você fala de responsabilidade, né? Você lida com sonhos, mas também com prazo, com dinheiro, com reputação e com a ansiedade, que é o dia mais importante da vida das pessoas até aquele momento. Como um profissional que quer atuar nessa área, nesse mercado seu, deve se preparar para realizar a melhor entrega possível no dia D? O que é que você entende que é inegociável, assim, para você poder dizer que aquela pessoa é um bom profissional do mercado de eventos? E eu vou puxar uma pergunta também, que na verdade é uma dúvida. Eu tenho a impressão, e pode ser um achismo, e pode ser um achismo errado, de que esses preparativos estão cada vez mais longos. É isso mesmo? Então, também voltando para esse lugar, né? Como é que a gente se prepara para realizar a melhor entrega possível no dia do evento, sendo que esse preparativo está cada vez mais longo e o relacionamento também, naturalmente, se estende? Acho que a gente tem duas questões aqui. Como que os futuros ou os profissionais de hoje poderiam se preparar melhor? E realmente, eu acho que existe uma carência, sabe? É um mercado que é engraçado, que é um mercado que movimenta tanto dinheiro. É um mercado que realmente é um setor da economia, mas ele é tão invisível para o poder público quanto ele é para os próprios, talvez, fornecedores, né? A profissionalização ela ainda é muito incipiente. Então, a perspectiva de que
os negócios precisam se enxergar como negócios, que as empresas precisam se enxergar como empresas e não como eu-presas, né? É um termo que eu nem sei se ainda usa mais, mas a gente usava muito no passado, para dizer que a empresa de uma pessoa só é uma eu-presa. Mas mesmo uma empresa de uma pessoa só, ela precisa ter método, estrutura, processos bem definidos. Se você não tem processos bem definidos, você não consegue fazer uma entrega perfeita. Então, acho que para esses profissionais, o que eu recomendaria é isso. Estudem e pensem sobre os processos, porque são eles que vão conduzir ao resultado. E não chegar e executar, como se... Né, se você não tem um elemento de planejamento muito forte, você realmente vai ter um dia com muitas lacunas. Tá? E para os casais que realmente, né, se planejam de maneira muito longa, hoje em dia, até por questões orçamentárias, né, são muitas despesas, então a pessoa precisa se organizar e se planejar. Então, realmente, a forma como os casais hoje buscam as empresas com antecedência maior fazem com que esses processos também precisem ser pensados e repensados o tempo todo. Né? A metodologia que eu utilizava há 10 anos não é a mesma que eu utilizo hoje, porque eu não falo mais com o mesmo público. Eu não, tudo chama noiva, tudo chama noivo, mas é um público completamente diferente. Né? Não só pelas questões geracionais, que vocês tanto trazem aqui, né, que vocês brincam e tal, e realmente há uma grande mudança, mas também pelas questões econômicas. Né? Nossa economia é outra, depois da pandemia as coisas mudaram de uma maneira muito profunda. Então, os preparativos acontecem de uma maneira diferente, então as empresas e as pessoas que trabalham nela ou que querem trabalhar nela precisam, de fato, buscar uma atenção a esse público, a quem é o nosso público, para quem eu falo, né? Com quem eu falo. Exatamente. E eu acho muito legal essa adaptabilidade, porque outro achismo que eu tenho é que é um mercado onde a tradição e as tendências se tensionam o tempo todo, né? Então, casamento, por exemplo, existem muitos rituais tradicionais, mas a gente também tem uma volatilidade de coisas que estão em alta no momento e que às vezes a gente quer abraçar. Então, essa adaptabilidade, eu imagino que ela também seja muito relevante para se sustentar no mercado. Ela é muito relevante, porque, inclusive, se você for muito no que é volátil, você logo, sua empresa não se sustenta, porque vem outra moda. Sim. É engraçado que as noivas, muitas noivas chegam pra gente dizendo assim, eu quero um casamento totalmente diferente. Eu não quero nada igual, eu quero uma coisa diferente. Eu falo? Cadê a câmera? Ali. Casamento é sempre igual. Não fala isso pra uma aquariana, não, que é muito difícil de ouvir. A estrutura é a mesma. Acreditem, eu já fiz casamento sem cerimônia e a estrutura é a mesma. Sim. Eu fiz casamento sem bolo, sem corte de bolo, sem foto protocolar e a estrutura é a mesma. Porque são duas pessoas que se amam, que estão se unindo naquele momento, com famílias, com convidados, com dinâmicas. A preocupação das pessoas é a mesma. Você quer o conforto das pessoas que estão ali, você quer... Então, assim, são nuances que vão diferenciar. Acredite, um casamento sem cerimônia, e eu ouso dizer que ele é igual na essência a um casamento com cerimônia. Porque não é a cerimônia que transforma ele diferente. Tudo bem, você vai dizer que o convidado vai dizer, uau, que coisa diferente, não tinha um bolo. Beleza, ele vai usar essa palavra diferente. Mas, na real, a marca que aquele evento vai deixar nos noivos, na família e nos convidados é a mesma. Independente de ter o bolo ou não. Diferente do diferentona ou não. Sim. Então, as modas ou os elementos de tendência... eles são importantes para dar esse frescor. Porque, realmente, a gente não quer todo mundo fazer a mesma coisa. Nunca. Quem quer uma rotina 100% igual todos os dias? Né? Rotina é bom. Mas a gente quer esse frescor nessa rotina. A gente quer essa coisa diferente, essa coisa nova. Então, as tendências, elas vêm. Mas eu sempre digo, a tendência só deve ser aplicada se ela for genuína. Se ela for algo que, de fato, converse com você. Porque senão, daqui a pouco, você olha para o seu álbum de casamento e fala, meu Deus, o que esse negócio está fazendo aqui? Que coisa algumas estranha. Coisas assim. Já vi algumas coisas assim. Uma dúvida que eu tenho é... qual a principal diferença você percebe entre o evento corporativo, o evento social corporativo e o evento social familiar? Aniversário, pessoal. Casamento pessoal. É que eu separei isso para vocês, não foi? É porque eu vejo diferente, né? As pessoas falam um evento corporativo. Eu falo, mas o aniversário de uma empresa eu vejo como um evento social corporativo. Porque ele é uma festa de aniversário.
né? Normalmente ele tem bolo, ele tem um discurso, não necessariamente um parabéns, mas ele tem aquele momento, aquele marco, e ele tem pessoas confraternizando em torno de algo que é, vamos dizer assim, a data de aniversário daquela empresa, como seria o aniversário de uma pessoa também. Você também está celebrando aquela história. Mas a clientela é muito diferente, muito diferente. A forma de trabalhar é muito diferente, porque os clientes são muito diferentes. De fato, o evento corporativo, a praticidade, ela se aplica de uma maneira mais natural. Né? Aqui a gente precisa de um elemento aqui que eu digo o evento social, né? Que as pessoas estão ouvindo, elas não estão vendo, né? Nos eventos sociais no gente... Spotify agora tem vídeo também. Ai, que delícia! Assistam. No evento social, as pessoas... a gente tem um elemento de acolhimento maior. E eu acho que esse equilíbrio, por exemplo, que eu falava com a Gisele, fez eu enxergar de uma maneira muito clara, inclusive esse caminho, né? As pessoas perguntam, você faz mais casamento? Engraçado que eu, uma mulher muito prática, acabei vindo mais para o caminho do acolhimento, porque eu acho que essa forma como a minha história foi se conduzindo e como eu acredito muito também na coisa da família, né, dos elementos muito pessoais, eu gosto de gente, né? E o evento corporativo, você não necessariamente, como cliente, tem um elemento tão pessoal, tão gente, né? São clientes muito diferentes. Muito interessante. Tem um lado, Indira, da profissão que muita gente romantiza pouco ou desconhece, que é a rotina de quem trabalha como assessor de eventos. Então, quem trabalha nesse mercado normalmente trabalha muito aos finais de semana, noites, datas importantes, feriados, muitas vezes. Como é que funciona isso na prática? Você ainda está também inserida nessa rotina? E como é que você conciliou essa dinâmica com outras frentes da vida? Tem um glamour, por um lado, né? Tipo, trabalhar com eventos, você trabalha com festas, né? E tem, talvez, uma minimização da relevância do trabalho cotidiano. Acho que as pessoas, elas enxergam muito o evento, mas elas enxergam pouco ou quase nada a preparação para aquele evento acontecer. Sim. Então, as pessoas realmente têm uma tendência a imaginar, né? Tem esse preconceito de que a gente trabalha aos finais de semana, e como se na semana a gente não estivesse trabalhando. Mas o trabalho é um trabalho muito árduo e tem uma rotina real mesmo de muitas reuniões, muitos alinhamentos. A gente realmente precisa checar e rechecar todos os detalhes. E como a gente cuida de todas as contratações, a gente lida com um volume grande de contratos, né? Para a realização de um casamento hoje, são cerca de 20 fornecedores a serem contratados. Que com o nível de especialização, né? Hoje em dia, o buffet separado, a decoradora separada. E não é só o decorador que é separado, a cenografia é separada, a locação de alguns objetos de decoração é separado. Então, são muitos fornecedores que a gente precisa fazer realmente uma gestão. Então, essa gestão acontece ali na minha rotina. Os meus clientes precisam de horários diferentes, especiais. Então, eu atendo, às vezes, à noite, né? Muitos dias eu trabalho até 10 horas da noite, mas hoje eu tenho também dias em que eu estou ali com a minha agenda bloqueada para a minha família, porque realmente foi algo que foi necessário para a minha sanidade mental e também, logicamente, para o acompanhamento das pessoas que eu amo, né? Porque eu sou mãe, Sim. eu sou mulher, né? Eu sou Indira, eu me cuido, eu gosto de estar com as minhas amigas, né? Então eu gosto de dedicar um tempo mesmo para mim. E eu acho que equilíbrio... Viu, Mariana? Indireta pra você agora, viu, Mariana? De novo, Mariana. Vou pegar no pé de Mariana. Mariana, nunca tem tempo pra mim. Ai. A gente... Equilíbrio é uma palavra... É difícil de chegar, difícil, mas... É impossível. É difícil. Mas é algo que a gente persegue. Mas o bullying mora em mim, eu vou fazer bullying. Mas é algo que a gente persegue, né? Essa busca por esse equilíbrio. Trabalhar com meu marido é algo muito desafiador, né? Eu vi que vocês, como eu sou, vocês sabem que eu sou fã, eu vejo todos, então eu já vi aqui marido e mulher, né? Já vi, inclusive, uma história de uma das entrevistadas que falava sobre a dificuldade, porque ela não brigava com o marido, Sim. E aí quando ela virou sócia, começou a brigar, né? E realmente é muito desafiador esse duplo papel. Mas é uma delícia. Sim.
E a gente falou muito sobre assessoria, mas a verdade é que o universo dos casamentos é um ecossistema enorme. Então, uma coisa que a gente não podia deixar de perguntar também, porque pode ter alguém ouvindo que, nossa, eu sou apaixonada pelo universo de eventos, sou apaixonada pelo universo de casamentos, mas não me vejo fazendo esse trabalho que Indira está relatando aqui. Então, para quem não necessariamente se vê trabalhando como assessora, quais são as outras profissões e caminhos que você enxerga dentro desse mercado? E assim, não, pronto, vamos parar por aqui, né? Quais são as outras profissões e caminhos que você enxerga dentro desse mercado, dentro dessa pilha de 20 contratos? Exato, são de muitos. fornecedores. Então, se você tem vocação para... Bom, primeiro tem que ter vocação para lidar com gente, né? Isso é fato. Mas, assim, se você tem um senso estético apurado, você tem os caminhos relacionados à decoração, porque não necessariamente decorador, você tem um decorador, você tem um cenógrafo, você tem a locação de objetos. O florista. O florista. Você tem a parte de alimentos, né? Desde os doces, a parte de prestação de buffet propriamente dito, né? O catering. Você tem aí toda a parte artística, né? Né? Então, você DJ, mas você tem também técnicos que trabalham em bastidores. Então, a parte de som, iluminação, light designer, VJ, DJ. E são profissões que são muito invisibilizadas, mas que são profissões muito ricas mesmo. A gente tem empresas que têm uma estrutura enorme, inclusive uma carreira dentro dessas empresas, porque você tem muitas possibilidades, né? Eu tenho, inclusive, pessoas, por exemplo, que hoje trabalham comigo, que começaram como copeiras, né? Então, é aquele olhar que você vê um talento, mas você tem como ir ascendendo e buscando novas possibilidades dentro dessa questão da prestação de serviço. E como empresário, aí é que a riqueza é grande. Até porque, né, assim, falando um pouquinho aqui até da mentoria, né, que a gente orienta os fornecedores, até porque o mercado ainda é muito carente. Ele é muito carente desses elementos de profissionalização. Então, quem chega com muita bagagem, muito estudo, muita vontade, pode sair na frente, mesmo estando começando agora. Tem muitas oportunidades. Uma coisa que eu aprendi observando, porque Indira é muito minha amiga e minha melhor amiga é dona de buffet. Então, assim, eu tô dentro disso aqui o tempo todo. É perceber que a profissionalização ela é negligenciada não por mal. Não é porque a pessoa não quer se profissionalizar. É porque ela não entende o caminho daquilo. Como assim isso aqui não é profissional? Eu já tenho um fogão industrial, eu já tenho um forno industrial. Mas você não tem o processo, você não tem o controle de entrada, de saída, enfim. E como você falou, é um mercado que a programação está cada vez mais longa. Então, você ser organizado, que é uma coisa que eu admiro muito ela e o Christian, que assim, se você não for organizado, você vai receber o dinheiro do cliente hoje, mas o serviço só vai prestar daqui a 1 ano e meio. Então, você pode acabar que não... Assim, se você achar hoje, fechei 5 contratos hoje, estou rico hoje, daqui a 2 meses você não está mais, meu amigo. Então, essa perspectiva de como continuar trazendo clientes, como lidar com o cliente e como se organizar também financeiramente, que eu percebo que é uma dor muito recorrente, é muito importante, porque é um mercado sazonal também. Existe um período. A gente mora numa cidade. É um mercado sazonal. A gente vive num país tropical, abençoado por Deus, mas tem os meses de chuva. E o povo, como é um país tropical, quer casar no período de sol. Então, acaba porque quer lua de mel no período de sol. Então, assim, você tem todo o que fazer também para poder... Eu acho que essa questão que você falou é importante, Gi. A forma como as empresas não se profissionalizam, porque elas têm a dor. Então, muitos dos empresários que nos procuram na mentoria, eles chegam com uma dor. Eu faço tudo. Tudo depende de mim. Eu não tenho tempo. Eu estou assoberbado. Porque ele não tem processos. Às vezes ele tem funcionários, mas ele não conseguiu ainda criar processos para que aquela entrega não dependa pessoalmente dele, né? Dependa dele, sim, porque ele vai estar em cada processo, porque ele desenvolveu, mas não dependa pessoalmente dele. Então, as empresas ainda são muito pessoais, vamos dizer assim. Dependem muito das pessoas que estão à frente. Então, é o buffet pela dona do buffet. Então, a entrega do buffet vai ser perfeita se a dona estiver na festa. Se a dona não estiver na festa, acontece o quê?
Então, essa profissionalização ela é necessária e, muitas vezes, os donos dos negócios também não enxergam tanto essa carência, porque, culturalmente, são negócios que foram construídos muito baseados nessa perspectiva de que sou vocacionado, sei fazer, vou fazer. Né? E a gente sabe que esse é um caminho para se construir negócios, mas não necessariamente é o caminho mais sólido, mais seguro e mais duradouro. Sim, sim. E uma coisa que Leti domina muito, que eu queria até que você comentasse, Leti, é que, assim, a visão da estratégia para o negócio, porque, assim, as pessoas elas querem fazer um buffet, mas elas não pensam com quem elas vão falar, qual é o perfil do cliente dela, como o cliente dela decide. Elas não param para entender o que é que elas precisam escutar. Como é uma coisa muito pessoal, porque era da vocação dela, elas levam para o lado pessoal a crítica, e às vezes o cliente não se sente ouvido, que você falou nessa semana sobre o cliente tem falado cada vez menos, porque as pessoas têm se sentido cada vez menos ouvidos. Sim. Então, assim, é um mercado que a gente percebe que as pessoas ainda levam muito as coisas para o lado pessoal, por ser uma empresa muito, muito baseada no eu. Mas também, ao mesmo tempo, elas não têm essa visão do quanto a estratégia... E vou te falar, empresas grandes, né? Mas a gente não está falando, a gente não tá falando de empresa pequena, não. Empresa grande, de que tem uma dor, assim, do não conseguir ter consistência. Porque cada vez que você estabelece uma estratégia, gente, para atingir o próximo nível do seu negócio, você vai ter novos desafios e precisar se permitir novas mudanças. Sim. Tem várias coisas que estão passando pela minha cabeça agora. A primeira é que, ouvindo Indira falar, eu lembrei muito do episódio que a gente gravou com Thaís Cury, que a gente falou assim, uma coisa é você amar algo e outra coisa é você empreender com isso. Exato. Totalmente diferente. Exatamente. Quer fazer algum comentário Não, sobre isso? Perfeito. Pois é isso mesmo. E a outra coisa é que existem muitas empresas, e aí não só dentro dessa área, que cresceram muito pelos seus resultados satisfatórios e que não necessariamente entregaram uma boa experiência. E aí a gente vem para a diferença entre satisfação do cliente e experiência do cliente, né? Satisfação é resolver meu problema, atender minha necessidade, ok. Mas você pode resolver um problema e atender uma necessidade sem se preocupar com todos os outros pontos de contato e sem considerar todas as outras emoções que foram vividas ao longo desse processo. E tem uma característica desse mercado especificamente que faz com que os fornecedores demorem mais para enxergar a necessidade de buscar melhorias, que é a experiência única. Você só casa uma vez. Sim. Não existe recorrência, sempre, né? Desejo. A recorrência é baixíssima. Sim. Então, o cliente não tem comparação da experiência dele. Ele vive uma entrega de uma decoradora, por exemplo, ou de um decorador, e ele achou legal, ficou bonita a festa. Mas ele não sabe o quanto a experiência dele poderia ter sido melhor se tivessem melhores processos, se a gente tivesse um método por trás de experiência de jornada do cliente. Isso acontece muito com a assessoria. É uma dor minha, na verdade. Porque como as clientes muitas vezes tiveram assessoras, amigas, acolhedoras, elas falam, a minha assessora foi ótima. Só que a festa despencou ao ponto de que os fornecedores dela estavam ligando para mim para resolver. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu tenho casos aqui, assim, aí seria uma exposed, porque assim, eu tenho vários casos de fornecedores que não só me relatam, mas que já chegaram, inclusive, a me ligar na duração do evento de outro assessor e dizer, Indira, eu estou precisando de você. Eu preciso resolver esse problema, como é que eu resolvo? Porque a assessora que está presente não resolve. Me pergunta se a cliente dela ficou feliz. Ficou. Por quê? Porque foi um dia feliz. Sim. Porque foi um dia bacana, foi um dia legal. Ela gostou, só que ela não tem o elemento de comparação. Ela não sabe o quanto a experiência dela poderia ter sido muito melhor. Sim. Se ela tivesse vivido um outro processo. Então, essa questão da falta de recorrência é um dificultador para que o mercado evolua, inclusive. E o próprio deslumbre do dia, né? Eu ouço muito esse relato com formatura, por exemplo. Um desgaste muito grande no processo, mas você chega no dia e aí, nossa, é o meu dia de formatura e eu brilhei, foi muito bom. E a lembrança que eu tive daquele dia foi muito boa. E aí eu passo a desconsiderar tudo que aconteceu antes. E justamente porque provavelmente eu não vou viver isso de novo, aquilo realmente não tem tanto peso para mim. Mas é por isso que eu acho que é muito interessante você vir com essa questão da mentoria, porque aqui nessa mesa a gente conversando, eu só fico pensando, tá, mas e aí? A gente vai deixar esse mercado abandonado assim desse jeito? A gente não vai continuar elevando
elevando a régua. E é um mercado que eu imagino também que, assim como muitos outros, dependa muito também da indicação. Sim. Então, assim, Certamente. essa pessoa não vai voltar a ser meu cliente, mas quantas outras pessoas ela pode trazer para mim no futuro? E você sabe que eu tenho uma taxa alta, eu estou sem o percentual aqui, mas a gente faz esse controle, Christian acompanha, de clientes que não fecharam comigo, mas me indicaram. Fecharam com outra assessora, não fecharam comigo, mas já viram meu trabalho, vivenciaram em outros momentos, e ao invés de indicar a assessora, que foi do casamento deles, me indicam. É uma coisa que é um fenômeno que eu fico, inclusive me preocupa, porque assim, eu acho que é muito rico você ter um mercado de concorrentes de qualidade. Porque isso te impulsiona, né? Impulsiona, você não para. Né? Quando você tem um conjunto de concorrentes que estão ali realmente batalhando, buscando estar na ponta, você fala, não, peraí, ela está chegando, eu vou ali. Então, aí fica aquela concorrência saudável que quem ganha muito é o cliente. Porque ele vai sempre ter uma melhor entrega, né? Ele vai ter, enfim, o custo-benefício dele melhora muito para o cliente. Então, é uma dor que eu tenho também, assim. O mercado precisa... A gente tem muito para trabalhar. Estou aqui para trabalhar por ele. É algo que hoje eu acho que faz parte também desse caminho de maturidade, né? Hoje em dia eu olho para trás, eu vejo também muitas mudanças que aconteceram muito por influência da gente, assim. Acho que não cabe falsas modéstias. Eu acho que a forma, por exemplo, como muitos fornecedores nem contrato tinham quando eu comecei a fazer assessoria. Eu falava, gente, não tenho como trabalhar com você se você não fizer contrato. Vamos sentar aqui, vamos fazer um contrato. Imagina, eu sentava com o cliente, com o fornecedor e falava, para eu trabalhar com você, para eu te indicar, eu não tenho como te indicar se você não tem um contrato, porque eu não posso indicar um fornecedor que não tem um nível de profissionalização mínima, que é a base, que é um compromisso com o cliente. Então, eu peguei junto na mão de vários fornecedores e a gente foi juntos ali construindo. Então, eu me vejo em muitos dos negócios dos meus parceiros. Mas eu acho que realmente a gente está precisando dar um passo além, aprofundar e além mesmo. E eu acho que essa visão da compra única, ela é algo real, mas, assim, no meu ponto de vista, também acaba limitando a própria empresa. Por quê? Por exemplo, eu casei em 2018. Meu casamento foi tão maravilhoso, que no dia seguinte do meu casamento, todos os meus amigos faziam, quando é a próxima festa? Aí eu brincava, fazia as bodas de 10 anos, renovação de votos, 10 anos. Só que daqui a 2 anos é 10 anos, minha irmã. Então, assim, uma hora esse momento chega e você teve uma memória tão perfeita, tão maravilhosa, e todo mundo que você ama estava lá e viveu, que você fica assim, acho que eu vou fazer esse negócio mesmo. Não daquele tamanho, não com aquela estrutura toda. Sim. E aí, era uma coisa que o Diego fazia. A gente tem que marcar com o Indira, então, né? Diego, que quando eu disse que eu ia contratar assessora, disse que eu estava de doquice. Dica, pelo amor de Deus. Eu disse, eu não vou organizar sozinha. Eu trabalho, você trabalha, todo mundo trabalha, a gente vai pagar esse negócio, vai dar tudo certo. Então, assim, é uma coisa que você acaba construindo uma memória e a recorrência, ela pode acontecer. Sim. Porque, de fato, é um investimento grande, emocional, é um investimento grande de dinheiro. Mas, assim, se fez muito sentido para você, pode acontecer. E aí, vem as meninas, que a Rai está aqui com a gente, e criam para os pequenos eventos. Porque outra coisa que é muito importante na vida da gente é o ano da criança. Você está puérpera, muito doida, trabalhando mais do que você trabalhava antes, e com uma criança tomando conta, e aí você vai e faz. Aí você tem... Aí é o desafio ainda maior, porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer assessoria, há 18 anos atrás, as pessoas achavam que não precisavam de assessora. Então, eu precisava, antes de me vender, eu precisava vender o serviço. Eu precisava dizer, sim, você precisa. Então, eu passei anos convencendo as pessoas da importância do meu serviço. Hoje em dia, eu não preciso mais convencer. Hoje em dia, elas já chegam para casamento. E aí, agora, exatamente, buscando essa recorrência, buscando continuar na vida das minhas clientes, que trouxeram dores, várias clientes nossas, tipo, eu fui organizar o primeiro ano da minha filha, eu passei por várias dificuldades, queria tanto ter você. Aí a gente criou a Petit, né? Chamei Rai para ser minha sócia, a gente montou a Petit nesse espírito de dar essa continuidade, de permanecer na vida do cliente. Acontece que, para o mercado infantil, a assessoria está onde? Naquele lugar nos 18 anos atrás. Então, eu tenho que dizer para as pessoas, não, é uma festa pequena, mas ainda assim você precisa de assessoria. Você vai ter uma outra experiência, você vai ter uma outra vivência. Você não vai estar
faltando 1 hora para seus convidados chegarem, aqui desesperada resolvendo problema. Então, brinquedo inflável. gerador. Tá aqui. Gente, brinquedo inflável. Por favor, dito isso, por favor, continuem botando nas festas que as crianças adoram. Adoram, mas, gente, Só por os favor, pais. cheguem antes. Respondam o WhatsApp da pobre da mãe ou da assessora, pelo amor de Não, Deus. o mercado de festas infantis é um outro mercado que não deixa de ser social e que hoje... Amiga, sua louca. Bem, acontece. Então, o mercado de festas o mercado de festas infantis, então, ele é um mercado completamente que está em outra formatação. Eu não acho que ele é necessariamente atrasado, não. Ele é um mercado muito bem estruturado. Sim. Ele é um mercado que tem uma lógica, mas é a lógica da concentração no decorador. A mesma que tinha antes. Quando os decoradores descobrirem o paraíso que é trabalhar com assessoria, como aconteceu, porque hoje em dia tem no contrato dos decoradores que eles não trabalham sem assessoria. De tanto que eles entenderam o quanto tudo que se atribuía a eles e que não era responsabilidade deles foi sendo assumido pelas assessorias, de maneira, pelo menos as assessorias responsáveis. Então, o mercado de festas infantis está nesse lugar e hoje a gente está tentando trazer para esse mercado essa experiência para o cliente, uma nova experiência, a experiência de ter assessora. Maravilhosa. Dito tudo isso, Letícia, a sua pergunta preferida, fique à vontade. Indira, infelizmente a gente vai ter que conduzir pro final, porque nos últimos episódios, meu Deus, levamos bronca pelo horário. Estávamos passando muito de 1h30. Mas a gente faz uma pergunta de ouro aqui e depois disso a gente quer deixar espaço para caso você tenha lembrado de alguma coisa que você sinta de colocar aqui na mesa também ou algum conselho sobre carreira, você também pode trazer. Mas vou fazer nossa pergunta de ouro para puxar. Qual é o seu próximo passo ousado? Ah, essa pergunta é linda. Qual é o meu próximo passo ousado? Pois é, eu acho que é juntar as minhas duas paixões, né? A mentoria é esse caminho. É juntar a sala de aula, o ensinar, a troca, que é uma coisa que eu amo, com toda a bagagem que eu construí. Então, acho que é... Mas é muito ousado, porque... ser desbravador é muito difícil, né? Então, a gente desbravou ali o mercado de assessoria e foi muito cansativo, assim. Por muitos anos eu falei, não vou fazer isso de novo. Aí tô eu aqui fazendo de novo com os eventos infantis e também com a mentoria, porque eu espero muito que o mercado enxergue tudo que a gente conversou aqui, a necessidade de realmente buscar um aconselhamento para que as empresas possam aprofundar na sua relação com o cliente, para que eles possam trazer processos que sejam não só mais eficientes para a própria empresa, mas também que possam melhorar essa jornada do cliente dentro de um momento que é tão especial, sabe? É tão especial. Às vezes eu vejo clientes lutando para conseguir um orçamento. O cliente lutando, porque ele já decidiu pelo fornecedor, o fornecedor não manda o contrato. Gente, é sério, tem fornecedor que a gente chega a mandar 7, 8 cobranças. Cadê o contrato? Passando para lembrar o contrato. Falta o contrato. Aí o contrato vem errado. Ai, o Christian quer morrer, eu quero morrer. Ai, você quer Não, morrer, o Lorena, Christian, quer morrer, a gente, é Lorena, sério. quer A gente, o Christian deu muita risada com o Christian, Jesus. As reações dele são muito boas, muito Todo boas. mundo quer morrer. Raíssa tá morrendo de rir, lembrando do Christian. É isso, o Christian. Atrás da câmera se acabando. Nesse momento, o Christian é uma pessoa à parte. Imagina uma pessoa metódica que cobrou 8 vezes e o contrato vem errado. É pra morrer. É pra morrer. O analista que habita nele dá um berro. Enquanto Só isso- pode ser burro. Enquanto isso, o cliente tá ali, poxa, então não é possível. Ele começa a achar que aquele fornecedor, né? Tudo bem, ele vai entregar uma maquiagem linda, ele vai entregar um vestido lindo, ele vai entregar uma convite. decoração linda, um convite lindo. Mas, gente, a gente está plantando todos os dias, né? Então, se você não planta, plantar não, mas planta uma vez, mas a gente rega todos os dias para poder florescer. Então, o seu negócio precisa ser regado todos os dias. Como é que você deixa um cliente esperando? Gente, a gente faz 2 cobranças por semana. 4 semanas esperando por um contrato e quando o contrato vem errado. Né? Tipo Mais assim, 4 semanas pra corrigir. Oh, Jesus, que luta. Então, eu espero realmente, eu espero ser meu próximo passo ousado, estou caminhando para isso. Eu amo essa ideia do Bold Steps, porque
Gisele falou da coragem. Eu não sei se era coragem, se era responsabilidade, que eu larguei tudo e vim para Salvador, que eu larguei lá as relações internacionais e comecei a fazer eventos. Mas essa ousadia ou essa vontade de fazer melhor, de fazer mais, sabe? Eu desejo isso para todo mundo, assim, porque isso é gostoso, a gente conseguir encontrar algo que a gente se apaixone. Como eu tenho 2 paixões, eu quero juntar essas 2 paixões, né? Acho que é um caminho. Coisa boa. Ai, conversa maravilhosa. Eu amei. Adorei também, Tô muito feliz, muito alto astral. Você já viu que eu tenho uma régua boa? Não, sua régua é muito boa. Viu? Eu nunca duvidei disso. Eu só tô reforçando só. Sim, não, você tem Modesta mesmo. também, sempre. Sempre, amor, sempre. Muito modesta. Nessa mesa não cabem falsas modéstias. Exatamente, mas é isso. Falsas modéstias não cabem na vida, né? Na vida. A gente entender que a gente precisa se valorizar. E a mulher tem muito isso, né? A coisa da impostora, né? Tipo, não sei o quê. Mas, pô, gente, a gente é... Nós somos mulheres foda mesmo. Pode falar Sim, foda? pode. Somos. E somos mesmo. E a gente, sabe, a gente entrega tudo e muito mais. Porque a gente faz tudo isso que a gente falou aqui e ainda cuida de adolescente, ainda, enfim, tem um monte de coisa que a gente faz e faz com prazer. Obrigada, meninas. Eu amei estar aqui. Agora eu só quero fazer podcast com vocês toda semana. Faremos atualizações. Inclusive, a gente estava com essa ideia de depois... inclusive, já deixo aqui o convite, né? A gente está vendo que as pessoas que passam pela nossa mesa, elas dão passos ousados muito rápidos depois de passarem. passarem. A Conceição tá indo hoje? Não. Pra Nova York, pra um evento na ONU, amor. Mentira. É. Fabiana, live pós-Nova York. E era isso que eu ia falar. Please. Pois é, live pós-Nova York. E a gente tá com essa ideia realmente de, assim, fazer algumas lives depois pra contar desses próximos eu passos. acho incrível, Então, porque como eu vejo todos, a gente fica com vontade de saber o que Pois é. veio depois, né? Super encorajo. Vou continuar massa. assistindo. Maravilha. massa. Assim, primeiro, obrigada por ser uma amiga que topa as minhas loucuras, mesmo muito em cima da hora. Seja um totem pro aniversário de Joana, seja o ano do Bold, eu tá aqui com a gente. Foi Indira também que botou a gente no nosso lugar de sessão de fotos, não foi? Do Bold? Foi! No mesmo lugar das noivas. A gente Foi o faz Pode sessão de Felipe. fotos. Meu amor. Meu amor, eu tô aqui, ó, só sacar melhores. E aí, assim, 2 coisas que eu queria deixar muito claro aqui nesse final de episódio. Primeiro, que grandes profissionais, eles passam por desafios e passam por processos de amadurecimento na carreira deles. E eu convivo com Indira há 8 anos, que foi quando eu contratei ela para o meu casamento. E ver o desabrochar e o aperfeiçoar daquilo que, para mim, já era maravilhoso, é algo que, assim, me encanta. Porque, de fato, você vê a diferença entre pessoas que trabalham com propósito e paixão pelo que fazem e pessoas que não trabalham com paixão e com propósito pelo que fazem. E você é uma pessoa que trabalha com paixão e com propósito. Então, assim, você tem o seu drive muito bem setado ali no que é que você quer. O direcionamento é muito claro. E você é uma pessoa que você, de verdade, fica feliz com a felicidade das pessoas. Não foi, graças a Deus, eu tenho a sorte de que os meus amigos contratam ela. E eu vejo não é em 1 nem 2 casamentos. Ela tá sempre ali no cantinho, onde precisa estar, estrategicamente posicionada, e se emociona na cerimônia. E não deixa a peteca cair. E cuida das coisas da noiva. E, assim, isso no ambiente do evento social. Mas eu sei que ela seria essa pessoa em qualquer coisa que ela fizesse que ela amasse. Porque é alguém que se preocupa em fazer o seu melhor. E aí, conhecer a história dela mais profundamente hoje, entender as suas motivações pelas relações internacionais, que é uma coisa que a gente nunca... Acontece. Que a gente nunca conversou, assim. Eu nunca conversei com Indira sobre a vida dela nas relações internacionais. Porque, inclusive, no dia que eu descobri que ela era mestre em relações internacionais pela UNB, eu fiz what? Que eu nunca ia dizer que, tipo, enfim, não porque ela é assessora de casamento hoje, não porque é pela visão do seu aluno, mas, assim, você... Pela interação. Pela interação e pelo aprofundamento que ela traz pra coisa. Sim. Então, eu ia pensar que ela era administradora, eu ia pensar que ela era de marketing, de publicidade, qualquer coisa. Mas de RI, eu não ia. Eu não ia chegar lá. E ver você fazer o que você faz, com a dedicação que você faz, com a preocupação que você faz, com a entrega que você tem, me inspira a ser uma profissional melhor. Então, assim, você é uma pessoa que transforma as pessoas que estão perto de você em querer ser melhores. Então, assim, o meu servir melhorou depois de você. Porque, assim, eu não mereço ter uma amiga como Indira se eu não for uma amiga como Indira. Eu não... Mas, assim, e pra mim é muito claro isso, assim. Pra mim é muito claro que as pessoas que estão ao meu redor precisam elevar a minha régua pra que eu me torne alguém melhor. E na área que for. Então, se essas pessoas não estão me inspirando... Então, assim, por exemplo, o Lete. Lete é uma pessoa extremamente
detalhista, dedicada, estudiosa. Então, não faz sentido eu parar para fazer as coisas do Bold sem o cuidado que eu sei que ela coloca nas coisas dela, porque ela está se juntando a mim. Ela está colocando a marca pessoal dela associada à minha marca pessoal. E ela está dizendo para as pessoas que vale a pena estar ao meu lado. E eu vejo pessoas como você, que vieram antes dela e que já me prepararam para quando encontrasse ela, eu saber disso. E você sabe o quanto isso é importante para mim na minha jornada. Então, gente, tenham muito cuidado com quem você divide o tempo de vocês. Tenham muito cuidado com as relações que vocês constroem. Não subestimem profissão absolutamente nenhuma. Fabi conversou aqui nessa mesa, que ela começou lá na rodoviária como atendente de rodoviária. E hoje, Fabiana está pegando um avião para ir para a ONU. Aliás, ela chegou em Nova York hoje. Para participar de um evento na ONU, convidada. Então, assim, bicho, você não sabe onde aquela pessoa vai chegar. Respeite todas as pessoas. Garanta os direitos de dignidade de todas as pessoas, porque você não sabe. E a gente, às vezes, esses dias, uma amiga minha estava falando, amiga, mas, poxa, a essa altura da minha carreira, eu tô tendo que fazer PPT de... Eu falei assim, vai. Infelizmente vai, sabe por quê? Porque por alguma razão, e aqui o meu lado beata, que ultimamente está muito proeminente, falar para vocês assim, Deus te colocou nesse lugar de novo. Porque alguma coisa você pulou de aprendizagem nesse processo, que você está precisando voltar com humildade e tranquilidade para olhar e fazer. E conviver com pessoas como você me trazem essa clareza a humildade, a modéstia não. Mas a humildade, ela tem que estar sempre do nosso lado, guiando os nossos passos, porque Indira é uma pessoa extremamente humilde, extremamente servidora, extremamente gentil, educada, leal. Tudo que eu falei na apresentação é verdade, absolutamente. Mas também é uma pessoa que é muito competente. E, assim, quando você me chama para fazer as coisas com você, eu me sinto o máximo. Eu fico assim, meu Deus, eu sou muito incrível, porque as minhas amigas são incríveis. Então, assim, vocês, dando o exemplo de vocês duas, porque eu faço coisas com vocês duas, me fazem muito feliz. Porque vocês confiam em mim e me dão liberdade para eu ser eu. E isso, eu vou te dizer, não tem preço. Não tem preço. E é isso tudo, gente. Ai, que lindo. Fechamos chave de ouro. Ai, um beijo grande, um cheiro para vocês. Aprendam todos os dias. Todos os dias. O aprendizado é muito maravilhoso, assim. Se permitir aprender. Se permitir. A gente não sabe nada e é a grande lição de tudo. Sempre, Isso. sempre. Isso. E se vocês quiserem apoiar as amigas aqui da mesa, vocês curtem, compartilham, avaliem o Bold Steps no Spotify, curtam também, comentem no YouTube e a gente vai estar aqui para o próximo episódio. Sim, um cheiro.